antes que eu esqueça. Vamos lá então, pessoal. Como eu havia falado hoje na aula de redação, nós vamos estudar os métodos de raciocínio lógico, tá? Na verdade, são mecanismos bastante utilizados em temas polêmicos, né? Temas ali, normalmente, particular e da UERJ, que lidam com questões mais polêmicas e menos com questões de problemáticas sociais, né, e tudo que está envolvido nessa lógica. Tá? O que acontece? Hoje nós vamos estudar os 3 métodos, tá? Então, eu não sei se vocês lembram os 3 métodos de raciocínio lógico, que são os métodos lá colocados dentro daquela lógica de antiguidade clássica, né? A ideia de que há 3 maneiras de você construir a sua argumentação, né? Então, não sei se vocês já ouviram falar a respeito disso, mas acho provável que sim, que essa ideia, né, aristotélica que foi, na verdade, trazida para nós, ela lida com esses 3 pensamentos. E quais pensamentos são esses? Vocês lembram? Como que a gente classifica os raciocínios? Dedutivo, indutivo e dialético. Exatamente. Tá? Então, essa concepção trazida para a gente normalmente a partir de silogismos. E aí, o que é o silogismo? Na verdade, é a organização em premissa maior, premissa menor e conclusão. Tá? Normalmente, essa organização ela lida com um tipo de método. Então, se eu parto do geral para o particular, eu tenho um método. Se eu parto do particular para o geral, eu tenho outro método. Se eu parto de uma tese, discuto uma antitese ou antítese e gero uma síntese, eu tenho um outro método, que é a dialética. Tá? Então, eu vou apresentar aqui para vocês, para que a gente possa começar a nossa aula visualizando aí como que isso é importante. Essa ideia, pessoal, não é somente para que vocês aprendam a fazer, por exemplo, numa redação de tema polêmico, mas sim para responder questões. Tá? E aí a ideia, na verdade, é que você saiba que muitos vestibulares usam esses métodos de raciocínio lógico como matéria, tá? Matéria de objetiva. Então, você vai encontrar isso na Estácio, você vai encontrar isso em Vassouras, você vai encontrar isso na UERJ, tá? É muito comum. Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar aí nessa ideia de dedução, né? O que seria deduzir num texto escrito? A dedução ela vem a partir da conclusão de um raciocínio, né? Você infere, você entende aquilo que foi colocado e aí você conclui. A ideia é que você enxergue aí um raciocínio e se organize dentro do seguinte pensamento: você parte do todo para o individualizado, tá? Então, é a premissa do geral para o particular. Inicia-se o parágrafo sempre com a abordagem do tema e da tese, finalizando com a citação dos argumentos, que são as ideias secundárias que serão trabalhadas no desenvolvimento. Normalmente é isso que a gente faz na redação, tá, pessoal? A gente começa falando de um cenário, beleza? Para contextualizar. Depois a gente traz a temática para, no fim, a gente contar com a citação dos nossos argumentos. No geral, é o que a gente faz, tá? Então, quando a gente pensa, por exemplo, na redação, é exatamente essa estrutura que eu acabei de falar. A gente começa falando sobre uma contextualização,
que seja importante para aquele tema, para depois jogar os argumentos, tá? Então, dentro da lógica dos 3 períodos, é assim que a gente faz. Agora, se for uma questão que vai lidar com uma questão objetiva, por exemplo, como da Estácio ou da UERJ, nós precisamos perceber a construção do silogismo que está colocada para a gente. Essa construção, deixa eu botar aqui. Essa construção, ela vai partir de um pensamento geral para um particular, para que depreendamos ao fim uma conclusão. Então, normalmente, ela parte de um raciocínio silogístico, que é premissa maior, premissa menor e conclusão. Já já nós vamos ver isso, tá, pessoal? E aí nós chegamos a um raciocínio. Textos lidam muito com isso. Questões de interpretação lidam muito com isso. Às vezes uma questão pega uma analogia a um pensamento, a um raciocínio lógico e pergunta para você, ao observar o segundo parágrafo e fazer uma analogia aos métodos de raciocínio lógico, podemos identificar que houve, aí tem lá, letra A, dedução, letra B, indução, letra C, dialética, letra D, método direto. Então, é bom que a gente saiba sobre esses 2 vieses, né? Na redação, a gente arruma como a gente arruma mesmo, contextualizando, trazendo o tema e depois os argumentos. E se for sob forma de questão objetiva, vem 3 frases, 3 premissas, e aí nós somos perguntados a respeito, tá? Então, o primeiro exemplo disso seria, né, com a ideia aqui desses períodos ligados pelo pronome anafórico, isso, tá? O destino do lixo mundial não sairá da pauta da modernidade, visto que a população ainda não sabe lidar com os detritos. Isso se deve à falta de investimento na construção de aterros, aliado ao consumo descontrolado e à escassez da reciclagem. Então, aqui a gente pode observar, né, que se começou com uma ideia de lixo, algo geral, beleza? Aí você organizou o seu pensamento, na verdade ele não foi separado, né, o tópico frasal da explicação, tá? Isso não aconteceu aqui, mas analisando do ponto de vista que a gente está conversando, dos métodos, a gente pode observar que a coisa começa geral, né? O destino do lixo mundial, então está falando da população mundial, está falando do problema em si. Depois vem aqui, visto que a população ainda não sabe lidar com os detritos. E quais são as argumentações que vão sustentar esse pensamento? Aí a pessoa utilizou o isso, que é um pronome anafórico, ou seja, que retoma algo que foi dito anteriormente. Para nós vamos nos manter distantes desse pronome, visto que esse pronome agora, para as bancas, né, para as bancas de correção de redação, ele está sendo, na verdade, visto com maus olhos, porque o isso é um pronome que é muito amplo, então isso se deve a quê? O destino do lixo, a população não saber lidar, a pauta da modernidade, é o quê? Então, como você tem uma referência imprecisa, a gente tem pedido para os nossos alunos evitarem a utilização do isso para retomar alguma coisa, tá? E aí a ideia é sempre que você se utilize de um pronome demonstrativo mais um substantivo. Então, esse cenário, ou então tal cenário se deve, é sempre melhor do que usar o isso, tá bom? E aí vem a ideia da argumentação, né? Isso se deve à falta de investimento na construção de aterros, aliado ao consumo descontrolado e à escassez da reciclagem.
Então, começamos aqui com algo geral. O destino do lixo mundial não sairá da pauta da modernidade. Depois, nós temos aqui uma motivação específica, que é a população não saber lidar. E depois, nós temos aqui um fechamento de pensamento com a apresentação dos argumentos. Tá? Então, a ideia é que a gente pense sobre isso. Esse segundo aqui, ele é mais elaborado, tá? Eu botei aqui para você. O segundo é mais elaborado, separado também por 2 períodos, retomando o tema e a tese no final, com a abordagem dos argumentos. Olha só, o destino do lixo mundial não sairá da pauta da modernidade, visto que a população ainda não sabe lidar com os detritos. A falta de investimento na construção de aterros, aliado ao consumo. Nossa, saiu aqui todo zoado. Enfrene e a escassez da reciclagem. Deixa eu ver se eu consigo afastar aqui. Calma aí, gente. Saiu desformatado. Vou botar assim. Deixa eu subir aqui. Agora não vai ficar, então eu vou centralizar. Então, ó, destino do lixo mundial não sairá da pauta da modernidade, visto que a população ainda não sabe lidar com os detritos. A falta de investimento na construção de aterros, aliado ao consumo, infrene e à escassez da reciclagem, se caracterizam por serem os fatores preponderantes para a perpetuação do problema. Tá? Então, nós temos aqui também, né, a questão de uma preocupação maior com a linguagem, né? Você vê até que aqui existe, eu não sei se você conhece esse adjetivo, mas esse infrene aqui é um adjetivo que significa desenfreado. Então, aqui há uma preocupação maior com a linguagem, né? Como que isso aqui vai se arrumar, como que isso aqui vai se mostrar, tá? E aí, dentro daquela mesma lógica, né? Geralzão, traz o problema para algo específico, depois traz a argumentação, tá? Então, é uma maneira de você construir o parágrafo com o raciocínio dedutivo. Esse terceiro aqui é o mais sofisticado, ligando o tema e a tese já com o primeiro argumento. Então, o destino do lixo mundial não sairá da pauta da modernidade, visto que a população ainda não sabe lidar com os detritos, pois há falta de investimento na construção de aterros. Além disso, o consumo descontrolado e a escassez da reciclagem se caracterizam por serem fatores catalisadores para a perpetuação do problema. Tá? Então, aqui começamos falando sobre a temática geral, destino do lixo não sairá da pauta. Depois vamos trazer a ideia dedutiva, né? A ideia particular, visto que a população ainda não sabe lidar com os detritos, pois há falta de investimento. Aí aqui já houve, né, uma exploração maior dessa particularização, você explicando por quê, né? Pois há falta de investimento na construção, e você já somando com outros argumentos, que é, na verdade, o consumo descontrolado, mais a escassez da reciclagem, para poder perpetuar esse problema que foi citado aqui em cima, que é o problema do lixo mundial. Perceber esses tipos de estruturas dentro de um parágrafo não é tão simples, né? É preciso atenção para você enxergar que o cara está falando de algo geral, depois está falando de algo particular e depois está trazendo os argumentos. Quando estamos diante de questões de métodos de raciocínio, isso fica mais tranquilo de se enxergar, tá? Então, aqui eu estou mostrando para você redações que foram feitas em cima
de um pensamento dedutivo, tá bom? Então, a lógica é essa. O contrário da dedução é a indução, tá? Então, aqui, nós visualizamos que em todos esses exemplos, a gente começou com algo mais geral. Quando a gente vai para a indução, a gente vai partir de um elemento particular, tá? Então, pessoal, quanto à dedução que a gente viu, existe alguma dúvida? Vocês têm alguma dúvida? Vocês sabiam que vocês construíam isso na redação de vocês? Porque eu posso dizer que 90% dos alunos do JLMed se utilizam desse tipo de construção. Você sabia que no seu texto você faz dedução? Você já parou para pensar? Já tinha parado para pensar sobre isso? Ou só está pensando agora, porque eu te falei? Oi, já. Ah, Só uma pergunta, quando, tipo, aquela estrutura de parágrafo que, tipo, que eu botava a citação no final, aquilo era uma indução? Que tu até falou que era pra parar de botar daquele jeito. Tu lembra? não, isso é no desenvolvimento, né? O que acontecia? Você trazia um exemplo, porque todo argumento, se você for parar para pensar, é porque a gente está falando aqui, né, basicamente de introdução, tá, Sara? Que é quando você vai mostrar o método utilizado. Mas quando a gente fala de parágrafo de desenvolvimento, normalmente a gente faz indução, porque a gente começa citando um argumento dentro do mundo dos argumentos. Aí a gente explica ele e depois conclui. Aí seria um método, né, que você partiria da indução, né, que seria o particular, seu argumento, para o geral, tá? Agora, a questão da citação, ela não entra nessa análise de método de raciocínio. Por quê? Porque o seu argumento, que é, na verdade, o fato ali iniciado no D1 ou no D2, ele já é a parte constituinte dessas premissas que nós temos de ter, né? Premissa maior, premissa menor e conclusão. O que você, fazendo uma analogia para o que você está falando, o que você fazia era, na conclusão dessa indução, colocar um outro exemplo particular, que era uma citação. Você não colocava isso no meio, que era onde você podia explorar aquela premissa ali. Você colocava isso como uma conclusão do seu parágrafo. Aí uma conclusão não pode ser uma informação que vem depois de uma explicação, né? No caso do teu texto, tá? Do teu texto que já começava indutivo no desenvolvimento 1. Então, por que eu criticava aquilo? Porque demonstra uma desorganização dentro do raciocínio. Se o seu raciocínio defende que um dos argumentos para a violência urbana é a falta de emprego, você vai falar isso, depois você vai se utilizar de alguém socialmente prestigiado que fale a mesma coisa que você vai relacionar com o seu argumento e depois você vai concluir. Só que a tua conclusão, ela é a conclusão da tua análise feita com base na relação construída entre a pessoa de prestígio social e o seu pensamento. Então, a lógica daquela organização, ela não fazia muito sentido, porque você deixava para trazer a fala, né, o discurso importante no final, quando, na verdade, no final era para você dar desdobramentos e não usar
uma fala de alguém, porque o local da fala de alguém na redação é o segundo período, não é o último. Então, já fica, pessoal, a dica para quem não está entendendo muito bem o que eu estou conversando com a Sara, porque o que acontece? A Sara um dia trouxe para mim uma redação, ela tinha algum costume de fazer isso, eu criticava ela em alguns outros pontos, mas aí eu percebi que isso não... Comecei a perceber que isso não era uma característica pontual, que era algo comum. E aí eu peguei e chamei a atenção dela para o seguinte: toda vez que você traz uma citação dentro de um desenvolvimento, essa citação tem de ser trazida no segundo período e não no último. Por quê? Porque o segundo período, dentro da organização do texto dissertativo, é o período em que você vai explicar. E as explicações, por exemplo, para explicar qualquer coisa para vocês, eu me fundamento nos teóricos da redação. Eu não posso falar uma coisa que eu acho e depois trazer quem foi que falou isso. Porque essa coisa que eu acho, ela foi embasada anteriormente por uma pessoa. E eu preciso dizer para você, olha, pessoal, eu montei essa aula aqui com base, né, no manual de redação escrito por Bechara no ano tal, em que se dizia que a estrutura do texto dissertativo passa por métodos de raciocínio lógico. Então, primeiro eu tenho que dizer para você quem é, qual foi a minha fundamentação, para depois concluir dando desdobramento. O que Sara fazia em algumas redações era falar sobre tudo e no final, ali no período finalizador, no terceiro, em que a gente bota dessa forma, nananana, aí ela trouxe uma citação. Vocês entenderam o que eu estou falando? Então, na verdade, ela fez um movimento contrário. Eu falei, vamos reorganizar isso, coloque sempre quem você vai se pautar no meio, porque é o momento do cara. A gente tem que entender a redação como, e talvez por isso, né, esteja aí a dificuldade, que a gente tem que entender a redação como um mecanismo que tem uma ordem de pensamento. Eu não posso botar as coisas onde eu acho que vai ficar mais forte ou menos forte, porque o que eu acho é achismo. Eu tenho que ter, na verdade, uma construção que seja de fácil acesso, que possa ser lida de uma maneira mais simples e eficiente, para que eu possa construir esse raciocínio que eu estou querendo montar na mente de uma outra pessoa que está lendo o seu texto, que não é você e que não tem a menor relação com você. Então, pessoal, é uma tarefa tão difícil, né? Escrever redação é tão difícil justamente por isso, porque você precisa escrever numa sequência X e essa sequência X tem que ser tão organizada que tem de ser capaz de fazer sentido para um cara que você nem conhece, um cara que você nem está vendo, um cara que você não tem a oportunidade de explicar o que você está querendo fazer. Então, por exemplo, você me pergunta assim, já, citação. Citação, então, no desenvolvimento, período 1. Cara, citação não é argumento. Citação é um recurso argumentativo. Primeiro, você diz qual é o seu argumento no período 1 do desenvolvimento. Depois, você diz que você se pautou na fala de alguém e aí você mostra a sua relação de pensamento. Depois, você finaliza tudo que você falou. Então, existe uma ordem. Qualquer quebra nessa ordem pode sugerir, na verdade, uma incompreensão, uma falta de compreensão para quem está lendo o seu texto. Então, na redação,
quanto menor o risco, melhor para você. Foi essa a ideia que eu estava explicando para a Sara, que eu quis abrir aqui para todos vocês. Tudo bem, gente? Só mais uma pergunta. É porque, tipo, às vezes quando cai situação, aí, por exemplo, na UERJ, aí fala qual recurso? Aí a pessoa fala, aí a resposta é argumento de autoridade. Sim, sim. É porque, olha Mas só. como assim um argumento que tu falou? Então, presta atenção. Argumento de autoridade, deixa eu te explicar, isso é uma coisa teórica, olha só. Quando a gente estuda os recursos argumentativos, como nós já estudamos aqui, né, naquele slide que eu coloquei para vocês, argumento com bases concretas, dados estatísticos e tudo mais, quando a gente estuda os recursos argumentativos, o que são recursos argumentativos? São os mecanismos com os quais você pode contar para que a sua informação tenha validade. Mas, assim, que seja um conhecimento legitimado, né? Conhecido, na verdade, pela sociedade e respeitado pela sociedade. Quando você defende uma ideia sem esses recursos, ela é considerada como achismo. Quando você defende essas ideias pautado em alguém, você se utiliza de recursos argumentativos. Ah, mas quais são os recursos argumentativos, já? São vários. E aí é o que entra agora o que você me perguntou. Recursos argumentativos podem ser dados estatísticos, podem ser argumentos de autoridade, podem ser argumentos pautados em situações concretas. Então, quando alguém fala assim, a estrutura do parágrafo tal se pauta em cima de um recurso, de qual recurso? Ou se pauta em cima da presença de... Aí está lá, argumentos de autoridade. Argumentos de autoridade são mecanismos argumentativos, mecanismos para que você possa ter força naquilo que você falou, tá? Então, o que é um argumento de autoridade? É a fala de alguém socialmente prestigiado, na realidade, a utilização da fala de um chefe de um setor tal, é você se embasar nesse tipo de informação. Então, entenda, no mundo dos recursos argumentativos, o argumento de autoridade é uma pessoinha. No mundo dos recursos argumentativos, vamos imaginar um mundo com 10 pontinhos. Um desses pontos é o argumento de autoridade. O outro ponto é um dado estatístico. Um outro ponto é uma citação filosófica. Um outro ponto é um argumento baseado no senso comum. E por aí vai. Mas tudo isso está no mundo dos recursos argumentativos. Entendeu isso, Sara? Ah, tá, entendi. É como se uma coisa estivesse contida na outra, entendeu, Sara? Então, o argumento de autoridade está contido no mundo dos recursos argumentativos. Entendeu? Entendi, eu tinha feito essa confusão aí desses dois exemplos que tu tinha falado. Beleza. Vamos lá, então. Seguindo aqui para a indução, pessoal. Então, estudamos que a dedução vai do geral para o particular, e agora nós estamos aqui no contrário, né? A indução no texto escrito é o quê? É o ato de chegar a uma conclusão possível e inteligível a partir de elementos explícitos previamente ou implícitos no contexto desenvolvido. O parágrafo indutivo é aquele que vai das partes para o todo, ou seja, algo particular para o geral. Então, o que é particular? Dentro da nossa estrutura, por exemplo, particular é eu pegar a Sara para chegar a uma conclusão da turma. É eu pegar a Tainá para chegar a uma conclusão da turma.
é eu pegar a Isabela para chegar a uma conclusão da turma, tá? Então, eu pego um ponto individual para me encaminhar para o todo, tá? Então, o parágrafo indutivo é aquele que vai das partes para o todo, ou seja, em relação às técnicas de redação, é aquele que inicia com os argumentos e termina com a revelação do tema e da tese. É uma forma mais criativa e arrojada e causa impacto e curiosidade em quem lê, tá? Então, olha só. Falta de investimento na construção de aterros aliado ao consumo descontrolado e à escassez de reciclagem. Esses são os fatores preponderantes para o problema do lixo mundial. Assim, nota-se que tal tema não sairá da pauta da modernidade, visto que a população ainda não sabe lidar com os detritos. Então, é aquela mesma temática que a gente viu lá atrás, só que aqui eu estou partindo da argumentação. Vocês conseguem, pessoal, me respondam aí, vocês conseguem perceber que nesse aqui eu estou partindo do argumento e não mais de uma situação geral? Vocês entendem isso? Conseguem enxergar? Sim. Aqui fica evidente, né? Então, ao invés de a gente começar falando de problema do lixo, né, falando de algo numa escala maior, a gente começa falando de pontos específicos, tá? E aí vem falta de investimento na construção de aterros, aliado ao consumo descontrolado e à escassez da reciclagem. Botei aqui uma situação, né? Aí, depois puxei. Esses são os fatores preponderantes para o problema do lixo mundial. Aí eu ampliei, né? Assim, nota-se que tal tema não sairá da pauta da modernidade, visto que a população ainda não sabe lidar com os detritos. Tá? Então, isso aqui seria uma maneira de você construir um parágrafo indutivo. E aí você fala assim, já, eu já fiz isso na redação. Já saí falando quais eram os argumentos e depois que eu trouxe o tema. Na verdade, apesar disso aqui, eu até botei aqui para você, né, que causam impacto e curiosidade, porque a pessoa precisa descobrir do que você está falando. E, gente, o meu papel aqui é sempre problematizar, tá? Que fique claro isso. O meu papel aqui é sempre um papel de exaltar e criticar para que vocês possam chegar à conclusão de vocês, tá? A ideia do senso crítico vem a partir do debate. Então, não é porque eu te apresentei uma coisa que você vai seguir exatamente essa coisa. Você também, é claro que, né, enfim, eu, enquanto sua tutora, sua orientadora dentro desse processo, é bom que você siga o que eu fale, mas, na verdade, eu estou mostrando aqui para você duas maneiras diferentes de se fazer. Eu tenho a minha preferência, tá? Eu tenho a minha preferência. Eu acho que quando você cria um cenário para depois trazer particularidade, é uma coisa mais didática. Agora, nesse cenário em que a gente tem aqui, que a gente está vendo aí na tela, esse é um cenário em que você começou com as informações específicas para depois dizer sobre o que você estava falando. Isso tem dois efeitos. Você pode gerar curiosidade, né, na pessoa, ou você pode deixar a pessoa assim, tipo, do que está falando? Né? Mas uma curiosidade negativa, visto que você está num processo em que o cara não dedica tanto tempo para ficar refletindo sobre as estratégias que você quis usar na sua introdução, entendeu? Então, por exemplo, para a realidade do vestibular que vocês vão fazer, né? Então, pensando aqui, Souza Marques, pensando aqui, Enem, né?
pensando aqui, Unigran Rio, a gente pensa numa estrutura dedutiva, que é uma estrutura que cria um cenário para depois trazer as problemáticas específicas, tá? Esse cenário aqui, esse cenário que a gente está vendo agora, talvez seja para quem vai ter paciência de ler o seu texto, talvez uma UERJ, entendeu? Talvez uma banca de UERJ. Pode ser, não estou falando que tem que ser, estou falando que pode ser. Então, se você me perguntar assim, já, o que você prefere? Você prefere a indução ou a dedução? Eu prefiro a dedução, que é o que a maioria de vocês já, né, tem aí como base de redação, e é o que eu ensinei para vocês, né? A ideia da dedução. Agora, a indução, vou negar a indução? Claro que não. Eu tenho que fazer você perceber que é uma possibilidade, mas talvez não seja a melhor para algumas bancas. Tá, pessoal? E aí, nesse momento é que vem o meu conhecimento de banca do outro lado para poder passar para vocês. A escolha é sempre de vocês. Mas se eu puder pedir para você fazer algo, eu vou pedir para você construir um parágrafo dedutivo, tá? E não indutivo. Porque essa coisa de curiosidade para ler o seu texto é bacana quando você está diante de um concurso que vai ler a sua redação de fato. E não num concurso que vai só passar o olho, você está entendendo? Vocês entendem isso? Sim. Então, vamos lá. Ó. Esse aqui é como se fosse em flash, né? Falta de investimento na construção de aterros, consumo descontrolado e escassez da reciclagem. São esses os fatores preponderantes para o problema do lixo mundial. Tal tema não sairá da pauta da modernidade, visto que a população ainda não sabe lidar com os detritos. Tá? Então, aqui a gente tem, ó, esse primeiro exemplo. A gente tem aqui uma sequência diretamente. Nesse segundo que eu estou mostrando, a gente separa, né? Falta de investimento na construção de aterros, vírgula. Consumo descontrolado e escassez da reciclagem. Né? A gente bota os pontos separados para que a gente possa criar um peso argumentativo de 3 situações. Né? Não tem investimento na construção do aterro, o consumo é descontrolado e ainda tem a escassez da reciclagem. Tá? Mas, de qualquer maneira, o foco daqui é a gente perceber que está partindo de elementos específicos para depois trazer os fatores da problemática geral, que é o problema do lixo mundial, tá? Essa dialética aqui, que é o que a gente vai ver agora, o terceiro momento, o terceiro método, é um método muito esperado pelos alunos que fazem o UERJ, né? A gente tem vários comentários sobre a redação da UERJ, né? Antigamente se falava muito mais do que hoje em dia, de que a dialética na redação da UERJ, ela fazia mais sentido, ela era mais bem vista, se a gente pode dizer isso, né? Usando esses termos. Na verdade, a gente já percebeu, e aí também isso vem da minha experiência lá dentro, e junto àquela aula que eu dei para vocês, a gente já percebeu que não existem amarras na UERJ. Então, você pode fazer uma dedução na UERJ como você pode fazer uma dialética. Não existe mais isso. Ah, não, olha só. A gente precisa agora apenas usar tal método, ou apenas usar o outro método. Não, a gente viu que existe uma liberdade muito maior na UERJ, a tendência é que cada vez mais essa liberdade
se amplie, mas a gente precisa parar para pensar no seguinte: por que que a dialética sempre foi a preferência de uma banca da UERJ? E aí, se eu estou falando da banca da UERJ, estou falando da banca do Estácio, estou falando da banca de Vassouras e todas as outras que seguem o mesmo perfil. Por que que a dialética é a preferida? Porque a dialética lida com uma organização muito ampla de raciocínio. Então, já se liga, porque, por exemplo, isso que eu estou falando agora poderia ser uma questão de interpretação, tá, pessoal? Por que que a dialética, ela é um mecanismo bacana de se explorar num texto? Porque a dialética, ela traz diversos pontos de vista. Ela não bota você dentro de uma redoma, de uma forma. Por quê? Porque a dialética, você começa com uma tese, depois você traz uma tese contrária e depois você fecha com a síntese, que, na verdade, essa síntese é um novo questionamento. Então, na verdade, o objetivo da dialética é sempre que você questione absolutamente tudo. Porque a dialética, né, dentro dessa concepção aristotélica que a gente tem como base, a dialética seria o raciocínio da filosofia. Aquele raciocínio que sempre está muito mais preocupado com a pergunta do que com a resposta. Então, a ideia é que você sempre questione a respeito da realidade na qual você está inserida. Esse é o princípio da filosofia e esse é o princípio da dialética. A dialética, não sei se vocês já estudaram lá com o Fábio, né? Mas pegando aqui para a gente, é a capacidade que um texto vai ter de trazer diversos pontos de vista e não se encerrar no seu conteúdo. Quer dizer, aquele texto que como é que eu posso dizer? Ele é tão amplo, mas tão amplo, que deixa você refletindo sobre ele. Parece que a UERJ gosta mais disso, porque ela não gosta de ter aquele raciocínio que a gente estuda quando está fazendo redação do Enem, que é, eu abro uma ideia e fecho essa ideia. A UERJ parece preferir pensamentos abertos e não fechados. Tá? Então, aqui eu botei para você o seguinte, ó, a dialética é a lógica do provável, daquilo que parece aceitável a todos, ou à maioria, mesmo quando não se pode demonstrar, já que exige apenas que não seja possível eliminar a possibilidade da verdade. Na mesma linha de análise que Aristóteles, Kant, considerado o maior filósofo da era moderna, avaliou a dialética como nada mais que uma ilusão, tratando-se do que chamou de lógica das aparências, por basear-se em aspectos subjetivos, recusando a explicação casual da realidade. Então, você está sempre questionando, você está sempre, essa concepção de Kant, né, é até uma coisa bacana da gente usar numa redação como uma referência, de que nada está posto, de que as coisas elas podem se pautar em aspectos subjetivos e não aparentar, não ter, na verdade, definições corretas sobre. Né? Eu não vou dizer o que é o amor, eu não vou definir o que é o amor, porque se eu definir, eu fecho o amor. Então, deixa o amor em aberto. O amor é uma dialética, quer dizer, o amor é uma ilusão. É aquilo em que eu vou sempre ficar refletindo, ficar questionando, com base, obviamente, nos meus aspectos subjetivos, nas minhas subjetividades. Então, por exemplo, um tema que lide com um conceito subjetivo, você pode se utilizar do Kant com essa ideia de lógica das aparências, em que a gente tem sempre, a partir de um conceito, uma ilusão criada, que não pode ser fechada, porque cada pessoa é uma pessoa e tem a sua subjetividade ali intrínseca e particular. Então, quando ele raciocina sobre essa ideia,
né, quando ele raciocina sobre isso, a gente consegue entender que a dialética se aplica a isso porque, cara, você nunca vai fechar um raciocínio, você vai sempre refletir, você vai sempre trazer o questionamento. E aí eu botei aqui, ó, consiste em abordar a questão a ser discutida na forma de tese e antitese, com o objetivo de chegar-se à síntese, que seria uma terceira tese. Quer dizer, você fala que sim, depois fala que não, depois fala que mais ou menos. Você não tem uma finalização de raciocínio. Desse modo, o objetivo da dialética não seria interpretar a realidade, mas sim refleti-la, que foi o que eu falei há alguns minutos atrás. A ideia de você fazer perguntas para a UERJ, por exemplo, parece mais adequado do que você dar todas as respostas, tá? E aí nós temos essa organização aqui, tá, pessoal? Seria a tese, a antitese ou antítese, tá? Tanto faz, como você queira chamar, e a síntese. Então, o raciocínio dialético é composto por 3 afirmações, que aqui chamamos de tese, antítese e síntese. Esse método consiste basicamente em apresentar um argumento contrário à primeira afirmação para posteriormente quebrá-lo, fortalecendo a tese que se quer defender. Então, é o argumento e o contra-argumento, tá? Gerando uma síntese que tende a pesar mais para um lado, tá? Então, aqui eu trouxe um exemplo para que você, né, pudesse perceber como que a dialética se dá. Então, vamos pensar aqui no tema preconceito na sociedade contemporânea. Prestem atenção. Oi. Só uma pergunta, é porque, tipo, para montar a dialética tem que ser com base nas consequências ou nas causas? Porque até o Kant falou ali que não é uma redação causal, né? Não estava escrito isso. Eu vou voltar aqui, ó. A explicação causal da realidade. Exatamente. Não dizer os motivos, né? Mas os desdobramentos. Mas aí, isso também, Sara, depende do tema que vai ser pedido para a gente, né? Que se o tema for um pedido para falar sobre as causas, a gente não pode fazer a dialética, né? Então é só de consequência mesmo, né? Sim. Então por exemplo, apagamentos identitários, né? Uma redação que fale sobre apagamentos identitários. O apagamento identitário é uma consequência, né? Quando você quer, aspas, deletar a identidade de alguém, que você quer sobrepor a sua, existem razões para isso. E existem desdobramentos disso. Você não faria, na verdade, uma menção às causas que levam ao apagamento, mas você falaria sobre as consequências do apagamento, né? Que aí você tem a questão da depressão, da falta de noção de pertencimento, que são consequências e não causas, entende? Entendi. Beleza, então vamos pensar aqui nesse preconceito na sociedade contemporânea, tá? Então temos aqui uma tese, uma antitese e uma síntese. Vamos entender o que é. Então, a tese seria: o preconceito é um grave problema que a sociedade contemporânea precisa enfrentar, porque assume diversas facetas como o racismo, a homofobia, o cyberbullying e tantas outras práticas segregacionistas. Essa é a nossa tese. A antitese ou antítese seria, obviamente, iniciada com uma expressão ou com uma palavra adversativa, ok? Porque ela é antitese. No entanto, isso não é um fato característico da sociedade contemporânea. Ou seja, eu falo que o preconceito é um grave problema que a sociedade contemporânea precisa enfrentar na tese, mas aqui eu trago a adversidade dizendo que isso não é um fato característico da sociedade contemporânea.
que durante o nazismo, com as perseguições antissemitas, por exemplo, documentam-se as chagas de atos racistas a partir das imagens de inúmeras vítimas do Holocausto. Aí, na síntese, eu já vou falar uma outra coisa. Percebe-se, porém, aí olha só, quando eu uso porém aqui, eu estou negando tudo que eu falei aqui em cima. Isso significa que eu vou trazer uma terceira questão. Vocês estão acompanhando? Antes de eu continuar, vocês estão acompanhando? Conseguem ver isso que eu estou falando? Eu vejo, mas eu acho estranha. Parece que você está se contradizendo. Sim, mas a ideia é que você, dentro da dialética, não tenha uma resposta. Você só tem a sensação, Inara, que você está se contradizendo porque você está extremamente habituada a adotar um ponto de vista e só. Então, para você, vai parecer que você está se contradizendo, porque, na realidade, você está muito acostumada a olhar um ponto, defender aquele ponto do início ao fim. A dialética traz essa sensação para a gente, de que você está o tempo todo se contradizendo. Mas o intuito da dialética não é ter resposta fechada, entendeu, Inara? É ter pergunta aberta, é ter questionamento. Então, o questionamento ele só acontece a partir da contra-argumentação, tá? Se eu falo uma coisa e essa coisa não é questionada, não tem reflexão. Entende? Uhum. Então, vamos seguir, ó. Percebe-se, porém, que a problemática está ainda mais forte nos dias de hoje, pois a realidade conta com um artifício de propagação de ideias, a internet. Então, quer dizer, eu disse que o preconceito é um grave problema da sociedade contemporânea. Depois eu disse que isso não é um fato característico da sociedade contemporânea, porque no passado já rolou. E agora eu digo que essa problemática está ainda mais forte nos dias de hoje, né? Isso aqui foi um exemplo, tá, pessoal? É de redação. Eu não peguei, você sabe que isso aqui, ó, nos dias de hoje, isso aqui a gente não pode escrever. Isso aqui foi um exemplo que eu tirei de uma redação para poder mostrar a você, tá bom? Então, quando a gente tem que a problemática está ainda mais forte nos dias de hoje, essa informação é uma informação diferente dessa aqui e dessa aqui. Então, quer dizer, é uma terceira informação. E aí, esse é o ponto. A dialética trazendo uma terceira problemática, tá? E aí, seguindo, né? Pois a realidade conta com o artifício de propagação de ideias, a internet. Por meio dela, é possível que o indivíduo acesse as redes de comunicação, poste e divulgue qualquer tipo de comentário preconceituoso, ideias deturpadas e julgamentos discriminatórios, podendo assim influenciar outras pessoas a adotar o mesmo comportamento. Então, aqui a gente percebe que ele vai julgar o preconceito. A gente sabe que ele, quer dizer, ele parece ser, né, uma pessoa que vai contra o preconceito, porque ele diz que, por meio dessa nova ferramenta que deu um plus na problemática do preconceito, nós temos um comentário que é preconceituoso. Se ele fala ideias deturpadas, ele já está assumindo um posicionamento, porque, veja, não são ideias respeitadas, não são ideias coerentes, são ideias deturpadas. Aí você tem um adjetivo como um modalizador do discurso de quem fez essa redação. Quer dizer, você usou um adjetivo para mostrar o seu posicionamento. E não para por aí.
julgamentos discriminatórios. Se você já enxerga, se você já vê um julgamento como discriminatório, é porque você está se colocando contra aquilo. Você está tendo uma concepção de que aquilo ali causa segregação dentro da nossa sociedade. Então, você opta por palavras que casem com aquilo que você, enquanto redator, pensa, tá? Então, essa seria a abordagem aí utilizada no método dialético. Então, ó, a tese, o que você defenderia na redação é que o preconceito é um problema muito grave na contemporaneidade. No parágrafo seguinte, você se anteciparia a possíveis críticos e opositores, dizendo que você sabe que este não é um problema atual, mas é um problema histórico, mostrando que você entende os dois lados da questão. Então, quer dizer, a antítese ou antitese aqui vem para mostrar que você tem uma visão dúbia da realidade, que é o que, por exemplo, a UERJ gosta. Nada tão fechado, e sim mais aberto à discussão. Já o Enem, não. No Enem é fechado e acabou. Apenas enxergar problemas. Porém, na síntese, você quebraria esse argumento opositor, dizendo que, embora seja histórico, ele é mais grave hoje, pois antigamente não existia um instrumento tão forte quanto a internet para propagar ideias de forma rápida e massiva. Então, aqui nós temos a construção dialética. Você diz que o problema é grave na contemporaneidade, depois você diz que, na verdade, não é um problema da contemporaneidade, e aí você usa a história. A escolha do nazismo nada mais é a escolha da história, que é o passado, para poder provar que, cara, não é de hoje isso. Já é de muito tempo. E, no fim, né, nessa síntese, você vem quebrando esse argumento colocado na antítese ou na antitese, dizendo que hoje ele é pior. Então, de alguma maneira, a gente já consegue ver que essa pessoa vai defender a tese inicial, de que é um problema grave de nós, e que vai elencar, obviamente, instrumentos que fizeram com que isso fosse pior ainda, né? E isso fosse muito pior nos dias de hoje, tá? Então, com relação, gente, à dialética, alguma dúvida até agora? Ou tá tudo certo? Fala aí para mim. Tudo bem? Tudo bem. Já, mas você aconselha, tipo, a tentar fazer alguns dialéticos para a UERJ? Ou eu posso só continuar no dedutivo mesmo? Então, na verdade, eu vou... Esse é um dos deveres de casa, né? Que eu vou pedir para que vocês defendam, tá? Para que vocês produzam uma redação usando a dialética. Tá aqui a orientação, né? Daqui a pouco vocês vão ver, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas eu sugiro que, assim, como a UERJ está longe, como a UERJ vai ser só em janeiro, né? O momento da redação é só em janeiro, você tem como aprender a fazer bem a dialética, tá? Eu não vou responder essa pergunta para você agora. Ah, você aconselha, não aconselha? Eu não vou falar nada agora, nesse momento. Mas agora eu vou pedir para que vocês façam uma redação com base na dialética para a gente tentar ajustar, né, no momento em que eu te ligar, eu te mandar mensagem para a gente discutir sobre a sua redação, para que eu mostre para você, olha, o que você fez não foi muito bem dialética. Olha, o que você fez é dialética. Então, quer fazer mais uns temas sobre isso? Para ficar craque nele? Beleza. Na verdade, amor, não existe assim. Ah, você tem que fazer isso em tal lugar. Tirando o Enem, né, que a gente já sabe, você tem que fazer isso em tal lugar. Cara, se eu fizer isso, eu vou te aprisionar, entendeu? Eu não quero te aprisionar, quero que você
escolha o seu caminho. Se você chegar lá na UERJ e perceber que, cara, cabe uma dialética, você vai fazer a dialética. Agora, se por acaso eu vir e falo para você assim, cara, faz dialética assim na UERJ, e aí por acaso, de repente, você ainda não produz uma dialética boa, cara, tu vai ficar tenso. Porque essa redação dialética, vocês podem me entregar e tirar 5. 5 de 20. Vocês podem fazer a maior merda do universo. Mas eu só vou saber se vocês fizerem. E aí tu vai pensar assim, caralho, se cair dialética, fudeu. Se eu tiver que falar sobre um tema polêmico lá, fudeu, caraca, eu tirei 5 na redação com a Jajá, então lá eu vou me arrebentar. Não, não vamos pensar nisso, sabe? Mais uma coisa para a gente botar na nossa cabeça, mais uma coisa para a gente sofrer. Não. Vamos deixar essa questão sem resposta agora e vocês vão produzir uma dialética para mim, né? Eu vou daqui a pouco mostrar. Eles vão produzir uma dialética para mim e depois a gente conversa. Se você se sentir bem fazendo, você aplica lá na UERJ. Mas se de repente você se sentir bem fazendo do jeito que você está acostumada, cara, faz do jeito que você está acostumada. Não é a dialética, não é esse método de raciocínio que vai fazer com que você tire 20. Não é. É tudo. A gente já viu que na UERJ é tudo, não é só o método utilizado. Tá? Isso valia muito se fosse, sei lá, uns 3, 4 anos atrás, provavelmente eu falaria, cara, faz dialética, faz dialética, faz dialética. Mas hoje eu já não posso falar isso. Tá? Então, sua pergunta vai ficar sem resposta por enquanto. Já, só mais uma coisa. Isso é exclusivo para introdução, né? Tem como fazer isso no desenvolvimento, não, né? Então, a ideia aqui é o seguinte, não é que seja exclusivo para a introdução, né? Na verdade, todos os parágrafos da sua redação, eles são mini textos, né? Todos eles têm início, meio e fim. A questão da dialética em si, né? Ela em si, ela é algo mais da introdução. Porém, os que a gente viu antes, indutivo e dedutivo, são da redação inteira, tá, Inara? A dialética cabe mais, ela cabe mais para a introdução, porque é ela que vai organizar as coisas ali. E aí depois você só vai defendendo aquilo que você quer. Mas os outros são da redação inteira, tá? Beleza. Então vamos lá, pessoal. A dialética é um excelente método para temas polêmicos, pois mostra força na argumentação, além de provar para a banca que você é um candidato antenado nos acontecimentos, que conhece os mais diferentes ângulos de uma mesma questão, mas acredita haver um posicionamento mais forte. É preciso que você faça uma introdução normalmente, contextualizando o tema e sugerindo o seu posicionamento. Tá? E aí, pessoal, quando a gente sai dessa questão dialética, a gente vem para a questão do silogismo, que, na verdade, é a organização do pensamento. Né? Tudo que a gente já conversou tem essa ideia aqui como base, a ideia silogística. E agora aqui eu estou falando especificamente de questões da banca da UERJ, Estácio, Vassouras, que trazem o silogismo como uma organização de frases, uma estruturação de frases, que parte de uma premissa maior para uma premissa menor, para depois chegar a uma conclusão. Então, olha só. Eu botei aqui para você, raciocínio dedutivo. O que é o silogismo, né? Raciocínio dedutivo estruturado formalmente a partir de 2 proposições, que nós chamamos de premissas, das quais se obtém, por inferência, uma terceira, que é a conclusão. Então, quando vocês visualizarem na prova
e agora estou falando especificamente para o pessoal da UERJ, da FES, da USS, quando vocês visualizarem essa construção aqui de 3 ideias, isso aqui será um silogismo. O silogismo ele pode se organizar de diversas formas. Ele pode se organizar da geral para o particular, da particular para o geral, da tese para a antitese. E aí, se for do geral para o particular, é dedutivo. Se for do particular para o geral, vai ser indutivo. E se for da tese para a antitese, vai ser a dialética que a gente estudou agora, tá? Então, nessa ideia, os fatos apresentados nas 2 premissas servem de evidência para a conclusão. Assim, a dedução tem como ponto de partida o real e a verdade geral já estabelecida. Então, a gente tem aqui o seguinte, ó, todos os homens são mortais. É um pensamento geral. Os gregos são homens. É um pensamento particular. Conclusão. Logo, os gregos são mortais. Então, eu comecei de algo geral, fui para algo particular e concluí. Qualquer raciocínio que se estruture com base nessa ideia vai ser um silogismo, tá? Ah, já, mas como que seria o silogismo na redação em si? E aí é que vem o dever de casa, tá? Na verdade, vocês vão precisar montar uma redação para mim com base nessa estruturação aqui. Então, o tema é a importância da leitura como estímulo à participação social, tá? Nós já fizemos uma redação parecida na oficina, tá? Mas nós vamos fazer essa aqui agora. E aí, qual é o ponto de vista a ser defendido? O que vocês vão admitir? Gente, mesmo que vocês não concordem, vocês vão ter que admitir esse ponto, tá? No caso aqui, é um exercício. Então, por isso que está sendo meio ditatorial, não estou deixando você questionar. Isso aqui eu quero que você siga, tá? Então, ó, ponto de vista a ser defendido. O indivíduo que tem o hábito de ler possui maior propensão a ser ativo socialmente. O ponto de vista constitui apenas uma opinião. Agora será necessário comprová-la com argumentação consistente. Então, qual vai ser a tese? A tese que vocês vão defender, e repare, isso aqui é um tema que tem uma pegada pouco objetiva e mais subjetiva, porque estamos falando da leitura, que é um processo que traz uma reflexão, que traz uma postura ativa de quem lê, como uma válvula para que a participação da pessoa na sociedade seja cada vez mais estimulada. Então, vocês vão defender que quem lê é mais ativo socialmente. Essa é a defesa que eu quero, tá? Vocês, obviamente, depois vão comprovar com a argumentação. Mas a ideia da premissa maior, quer dizer, a ideia do desenvolvimento 1 vai se pautar em cima do hábito de ler e a relação com o senso crítico. A premissa menor, que vai, na verdade, acontecer ali no D2, vai trazer que pessoas críticas tendem a se incomodar com as mazelas sociais. E a conclusão vai ser que o indivíduo que lê acaba se tornando mais crítico, que o impede de ficar alheio às questões de sua comunidade. Então, introdução, desenvolvimento e parágrafo conclusivo. Vocês vão ter que desenvolver esses 2 argumentos e, obviamente, construir uma introdução que se paute
nesse tema, a importância da leitura como estímulo à participação social, trazendo e defendendo esse ponto de vista. O indivíduo que lê tem mais propensão a ser ativo socialmente. Nós não estamos questionando isso aqui, tá? Isso aqui não tem questionamento. Você vai defender isso, custe o que custar. Não estamos dizendo que você pode dizer o contrário disso aqui. Você precisa dizer isso aqui, que é o que está. O indivíduo que tem o hábito de ler possui maior propensão a ser ativo socialmente. Tá bom? Esse é seu dever de casa. Ok? Beleza. E aí, pessoal, até coloquei aqui, né, para complementar, ainda que haja a possibilidade de uma argumentação contrária em relação ao que foi apresentado, as ideias foram encadeadas de maneira lógica, a opinião acerca do tema foi comprovada. Então, qual é o raciocínio que vai ser a base, né, da redação de vocês? O indivíduo que lê tende a ser mais ativo socialmente. Isso porque o hábito de leitura, conforme já foi comprovado, estimula o desenvolvimento cognitivo e o senso crítico. Uma pessoa que analisa as questões de sua comunidade de forma crítica dificilmente ficará passiva diante das mazelas sociais. Então, para construir a redação, vocês têm que ter isso aqui em mente. É isso aqui que vocês vão defender. É esse raciocínio aqui que vocês vão defender. Tá? Pessoal, eu coloquei algumas questões aqui. Na verdade, todas as questões são da UERJ. Eu quero que vocês façam, porque nós vamos partir na próxima aula de redação, nós vamos partir dessas questões, tá? Nós vamos fazer todas elas e vamos conversar sobre. Todas elas foram tiradas dos exames de qualificação da UERJ, tá? Então, a gente consegue perceber que, embora métodos de raciocínio sejam matérias atreladas à redação, existem questões objetivas que se pautam em pensamentos da disciplina redação, e não só interpretação de texto ou gramática, como a gente já viu. Então, você tem 2 deveres de casa. Primeiro, uma redação, que vai ser pautada nisso. Segundo, métodos de raciocínio sob forma de questão objetiva, ou seja, essas 5 questõezinhas da UERJ aqui, que vocês podem fazer aí em qualquer intervalo, tá? A gente vai partir delas na aula que vem. E uma segunda redação, que eu não vou postar agora, obviamente, só depois. Uma segunda redação, que é para que vocês construam uma dialética para mim, tá? Só que eu não vou mandar isso por agora, eu vou te dar um tempo. Quando for sexta-feira, esse final de semana tem simulado, né? Tem simulado Enem nesse final de semana. Então, eu não vou botar você para fazer nada agora, não, tá? Mas quando for segunda da semana que vem, vou te mandar um tema de dialética, tá? Porque aí você já vai ter feito essa primeira redação, então presta atenção, nessa semana você precisa se organizar, porque você vai ter que fazer uma redação para mim antes de sábado, que é essa redação que eu botei aí no slide, e na segunda eu vou te mandar uma proposta, e essa proposta é da dialética. Vai ser bom também que você se organize para terça-feira que vem montar essa da dialética para mim e mandar, tá? Eu não vou usar essa da dialética na aula de quarta, não. Mas como quarta já tem aula de redação e provavelmente uma nova proposta de redação, para você não se embolar, você se organiza para produzir essa redação que está no slide agora até sexta-feira dessa semana, a dialética que eu vou mandar até terça-feira da semana que vem, para que na quarta, ao receber uma nova proposta, você não se perca. Lembrando que sexta ainda tem oficina de redação.
Então, pode ser que você tenha mais uma redação aí, tá? Então, vocês sabem que, assim, não temos destino de data, não temos ainda nenhuma data, mas não importa. Precisamos continuar trabalhando da mesma maneira, tá? Como se já houvesse um. Vocês já votaram lá na data do Enem? O que vocês escolheram? Eu ainda tô bem indecisa sobre isso. Mas por quê? Não sei, eu ainda não consegui identificar qual seria a melhor data. Acho que janeiro, né? Eu não sei, eu também tava em dúvida de maio, porque dava mais tempo, dava pra treinar mais, porque, tipo, de repente nem vai ter o Enem de 2021, né? Vai ser só um Enem. Então, de repente, a gente dava muito, fazia muita questão, e, tipo assim, já pra se livrar disso logo, tipo, pra ter mais chance de passar, pra nunca mais fazer isso de novo. Eu botei janeiro. Caralho, maio é foda, né, cara? Milena, tu botou o quê? Cara, eu prefiro janeiro, porque eu não sei, tipo, eu acho que a gente vai ter 2 meses a mais pra estudar. E maio do ano que vem, eu acredito que vai ter o Enem ano que vem, sim. Tipo, não sei se Também não. acho. Mas aí vai ser, tipo, um atrás do outro, tipo, maio e novembro. Ou seja, Sim, também vai ser acho. muita coisa. Também Vai embolar o acho. calendário todo, né? É. Não, embolar o calendário já vai, isso aí é fato, né? Mas eu também acho que seja problemático botar para maio. E detalhe, imagina, gente, a gente tem que pensar, né? Pensar nas possibilidades. Imagina você fazendo em maio, vendo que não foi tão bem. Imagina isso. Se por acaso você faz em maio, vê que não foi tão bem, e daqui a 4 meses você já tem que fazer uma outra prova. Caralho, desumano. Não, tem como. acaba com o psicológico de uma pessoa. Exato, não tem como. Eu acho que eu vou votar. Acho que vou votar em janeiro. Eu prefiro que seja. Assim, para mim, enquanto curso, é melhor que seja janeiro também. Entendeu? Porque aí 2021 é uma outra situação, né? Enfim. Imagina agora se. Não, olha só, mas calma aí. Votar é uma coisa. Mas a gente não sabe. E se maio ganhar? Se maio ganhar, vai ser isso, amores. Não tem o que fazer. Entendeu? Se maio ganhar, a gente vai estudar em janeiro. Fazer o quê? Mas eu já, se a prova for em maio, também não vai dar pra organizar melhor o RG Enem, porque eu acho que vai ficar meio embolado. Tipo, por mais que o exame discursivo já fosse muito próximo do Enem, eu acho que em maio vai ter um tempo maior para se organizar para as duas provas da UERJ mais o Enem. Eu também pensei nisso. Não, mas olha só. A prova da UERJ, do vestibular, vai acontecer em janeiro do ano que vem. Não tenham dúvida disso. Você chegou a se inscrever no Enem, já? Sim, consegui. Já, mas não tem a possibilidade de cair, tipo, na mesma data o Enem e o UERJ, porque eu acho que teve um ano aí que caiu o Enem e uma prova muito importante de São Paulo, não foi? Acho que era da Souza, mas aí eles mudaram. Não, eles vão mudar, não tem isso aí, Enem, principalmente Enem e UERJ, caraca, nossa, é a terceira guerra mundial se cair junto, entendeu? Eu acho que, assim, o vestibular da UERJ, ele vai acontecer, ele não vai... Assim, a UERJ, ela tem, como eu já falei, né, lá no grupo, ela tem muito know-how de lidar com dificuldades, porque a questão da greve é uma realidade por lá, então eles se adaptam a todo momento, né? Eles não têm problema com isso. Mas parece que o governo federal, com
né, a questão do Enem aí, não está sabendo muito o que fazer. Tanto é que abriu a votação, né, para que as pessoas decidissem democraticamente o que seria melhor. Para as pessoas que estão sendo atingidas com a pandemia do ponto de vista educacional, é melhor que seja em maio, óbvio, né? Porque do jeito que as coisas estão, gente, assim, tá complicado, tá bem complicado. Não sei se a vida volta, não. Existe um direcionamento para que a gente volte a abrir o curso ali no final de agosto, né? Mas, cara, eu não sei, sinceramente, se é algo coerente a se fazer, né? Tem gente que vem de BRT, tem gente que pega ônibus, os números estão subindo. Ontem a gente bateu recorde de contaminação, entendeu? Então, assim, as pessoas estão nas ruas, parece que o coronavírus acabou, parece que está tudo normal, e assim, eu não sei. Eu, sinceramente, não sei. Se vocês me perguntarem hoje, você é a favor? Não sou a favor. Não sou a favor. Hoje já. Fala, amor. Foi mal. Em relação às provas, eu acho que vai ser, tipo, tudo uma confusão de qualquer jeito, porque é uma situação atípica, né? Então, tipo, sinceramente, o Enem todo ano tem um probleminha, né? Uma confusão. Aí, Sim, esse ano eles vieram com bagulho de foto, não tem data. Com certeza vai ter um problema. Em sim, relação a gente voltar, sinceramente, meu maior sonho era esse, tipo, acordar e poder ir pro JL Med numa sim. boa. Mas O eu sonho de concordo. todos. Nossa, mas eu concordo com você, tipo, parece que as coisas estão ficando piores a cada dia e a população tá a cada dia mais sem noção, sabe? Sim, sim. Eu não sei, Então, Milena, não sei explicar para você. Vou parar de gravar aqui, tá, pessoal? Eu não